Olá, eu me chamo Alan e hoje vou apresentar o trabalho final da disciplina MO 444, do Programa de Mestrado em Computação da Unicamp. O tema do trabalho é Um retrato causal da desigualdade de salários no Brasil, impactos de gênero e raça. A desigualdade salarial é uma das maneiras mais cruéis em que se reproduz os preconceitos de raça e gênero. Entretanto, nem todos estão convencidos de que esse problema precisa ser combatido através de políticas públicas e iniciativas da sociedade civil. Outros argumentam, ainda hoje, que esse problema nem sequer existe mais. Em geral, os argumentos negacionistas não se sustentam quando confrontados com os dados. Porém, certa vez fui surpreendido por um argumento aparentemente coerente a respeito do tema, o que me motivou a realizar esse estudo. Em um churrasco de família, tentando alertar a um tio meu sobre a relevância dessa questão, fui surpreendido pelo seguinte diálogo. Ele diz: essa coisa de racismo, machismo, eu até concordo que tinha mais antigamente, mas hoje em dia eu acho que as pessoas reclamam de algo que não existe mais. Então eu respondo: se não existe mais, como você explica o fato de acordo com os dados do IBGE, mulheres, pretos e pardos ganham muito menos do que homens brancos, na média? Então ele diz: bem, no passado, mesmo depois da escravidão, quando ainda havia racismo, eram negadas oportunidades às pessoas por causa da sua cor de pele. Isso fazia com que elas tivessem uma renda menor. Desse modo, os seus filhos acabaram não tendo tantas oportunidades, por não poderem frequentar uma escola particular, fazer cursinho para entrar em uma boa faculdade, não puderam fazer intercâmbio, curso de línguas. A gente sabe que esses aspectos da formação influenciam na renda das pessoas lá no futuro. E é por causa desses efeitos indiretos que ocorreu no passado e não ocorre mais hoje, que se observa a associação entre raça, gênero e salário. É uma questão social, e não de preconceito. Confesso ter ficado surpreso com o argumento do tiozão do churrasco. Não só era um argumento sensato, como também era uma instância do viés do confundimento. Um daqueles que fazem a gente repetir aquela máxima da estatística: associação não implica causalidade. Esse viés acontece quando uma causa em comum entre duas variáveis medidas gera um grau de associação entre elas, mesmo não havendo nenhuma relação causal direta entre as duas últimas. Isso torna muito difícil insinuar qual o efeito causal direto da raça e gênero através dos dados observacionais do IBGE. Bom, mesmo assim, voltando ao nosso diálogo, eu insisti. O seu raciocínio faz sentido, mas eu acredito que além desse efeito ainda existe hoje na nossa sociedade um efeito direto, fruto do preconceito. A conversa então chegou naquele ponto em que os dados não nos ajudariam. Eram duas maneiras válidas de interpretá-los, e a partir daqui o que quer que fosse dito seriam apenas opiniões, certo? Bom, na verdade existem ferramentas que podem nos auxiliar nesse sentido. Acontece que esse problema é conhecido em inferência causal como análise contrafactual, cujo objetivo é identificar uma relação causal entre um conjunto de variáveis desejadas, eliminando o viés do confundimento. A estratégia é condicionar ou controlar as variáveis confundidoras, como anos de educação formal, o cargo que ocupa, a região do país, quebrando assim o fluxo de informação não causal entre raça, gênero e salário, garantindo que a associação restante se dá exclusivamente devido à relação direta entre recorte racial e de gênero com o salário. Existem muitas maneiras de estimar esse efeito, mas nesse trabalho foi utilizado o meta-learner chamado T-Learner, que permite utilizar modelos genéricos de aprendizado de máquinas no processo. Os resultados obtidos mostram que, de fato, existe um efeito indireto bastante significativo, como sugerido. Mas mesmo que conseguíssemos apagar os efeitos da nossa história escravista e patriarcal e garantir que todos tivessem as mesmas oportunidades, ainda teríamos diferença salarial entre diferentes recortes raciais e de gênero, sendo a diferença mais acentuada quando olhamos para o salário das mulheres. Essa diferença se torna mais significativa quando olhamos salários reais mais elevados. No caso das mulheres, essa distância se torna mais cruel e evidente ao passar dos anos, principalmente a partir dos 25 anos. Isso pode estar associado à assimetria de responsabilidades entre gêneros quando o casal tem um filho, algo que já foi demonstrado em outros estudos. Para terminar, vale lembrar que uma conversa no churrasco ou numa mesa de bar são apenas abstrações, assim como modelos matemáticos, que são uma representação compacta da realidade. Todavia, não podemos ignorar que essa setinha a mais do nosso modelo representa de forma concreta o sofrimento de milhões de brasileiros e brasileiras.